Boa noite, bom dia e boa tarde a todos aí. Vou pedir perdão a todos aí pela minha voz, né? Tô rouco, tô bem mal mesmo. Já faz aí quase uns 15 dias que eu tô com a voz desse jeito. Nem poder cantar eu tô, pra quem acompanha, né? Às vezes eu ponho lá em direto lá no Facebook, aqui no Facebook, né? Eu tô gravando o vídeo pelo telemóvel, vou colocar no YouTube, mas no Facebook também. Quem acompanha lá, às vezes eu ponho em direto lá no restaurante, a gente fazendo ali a brincadeira, mas já faz tempo que eu não canto direito, né? A voz tá muito mal mesmo, aí dá pra notar pelo timbre da voz, tô mesmo, rouco demais. Por isso que eu vou fazer muito rapidinho esse vídeo aqui, tá bom? Eu acho que eu já falei sobre esse assunto no passado, alguma coisa, mas não é pra fazer uma vez só e ficar quieto, não, é pra falar sempre, falar. Como é que é? Está escrito lá, orar, falar, que é a mesma coisa, sem cessar, não é? Sobre as coisas do Pai. Vamos lá. Então, bem rapidinho aqui, dois assuntos aqui. O primeiro é aquele que a gente já conhece, né? Aonde que o pai deixou, aonde que o pai não, aonde que o pastor, né? O pastor, quando eu digo, não é o pastor o mercenário, não é o enganador aí, né? Não é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir o povo né, os pequeninos do nosso pai. Não estou falando desses daí. Eu tô falando, quando eu falo assim, gente, por favor, eu tenho um amigo que é sacerdote, né? Eu não posso chamar de pastor, tem que chamar pela profissão dele, é um sacerdote, né? Eu tenho um amigo sacerdote que se formou sacerdote, seja católico, ou seja católico protestante, né? Que é o correto dizer, que protestou contra a Igreja Católica, né? E eu não estou contra esse meu amigo jamais. E se meu amigo estiver escutando isso aí, por favor, quando eu digo assim, o mercenário, o cão guloso, não é de você que eu estou falando, não. Viu? Você, meu irmão, você, meu amigo. Não. É sua profissão. É aquilo que você foi formado a fazer. Se você não faz, maravilha. Ótimo para você. Só falta você sair desse meio. Porque é a mesma coisa, a comparação que eu vou fazer vai ser muito radical agora. É a mesma coisa do que você não ser um traficante de droga, mas você andar lá com os traficantes. Você não é. Tem uma passagem que diz assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. É a mesma coisa. Se você não é um mercenário, um cão guloso, aquele que veio para extorquir, né? Aquele que veio para roubar, para tirar toda a lã da ovelha, comer sua gordura. Se você não é, por que você está na profissão dos caras que fazem isso aí? Sai dela, povo meu. Está no Apocalipse. Sai dela, povo meu, para que vocês não incorram nas suas pragas, para que vocês não sejam participantes das abominações e não incorram nas minhas pragas, porque o Pai vai enviar a mesma praga, o mesmo tipo de condenação que ele enviou lá para trás para os egípcios, vai ser para esse pessoal aí. Só que agora não é mais físico. Você não vai sofrer na carne. Você vai sofrer no espírito. Tá? A condenação sua não vai ser a condenação aqui na terra. A condenação sua vai ser a condenação eterna. É o que está escrito. Tá? Agora sim, vou ter que aguentar um pouquinho de tosse caso eu demore mais um minutinho para fazer os vídeos aqui. Então, não é contra você que eu estou falando. Se você quiser tomar contra você, tome por conta da sua ignorância. Quando eu digo ignorância, eu não tô ofendendo você, chamar você, eu não estou xingando você de ignorante, porque chamar a pessoa de ignorante não é xingamento. A ignorância é uma pessoa que ignora alguma coisa apenas. Olha, eu ignoro o fato da Terra não ser uma bola, dela ser plana, mas eu ignoro o fato dela ser uma bola porque ela não é. Agora, há quem acredita que é. E eu não vou contra a pessoa que acredita, vou contra a ideia que ela tem. Não contra a pessoa é meu irmão, poxa, temos que nos amar, né? Só somos irmãos. As ideias nós podemos debater, mas as pessoas não, nós somos irmãos, não vamos ofender. Não quero ofender você, não quero que você me ofenda. Mas se me ofender, fique à vontade, eu vou aceitar com o maior gosto, porque eu estou sendo ofendido por aquele que morreu por mim, porque eu não falo por mim, eu não sou nada, eu falo por aquele que me enviou. Tá bem? Por amor à verdade, não à mentira, à falsidade que o sistema colocou aí. Então vamos lá. Então os falsos pastores
né? Porque o bom pastor disse, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas conhecem o meu nome. O mercenário de que não é, de que as ovelhas não são, que não é pastor, mas é mercenário, desses daí as ovelhas não ouvirão, tá? Elas conhecem a minha voz. Ele está falando dele. Ele está falando que ele é o bom pastor. Os outros são mercenários. Querem ganhar o dinheiro. Querem tirar o que a pessoa tem. Vamos lá. Ele estava falando exatamente essas palavras aqui para as pessoas. Realmente está complicado de fazer. Mas vamos lá. Vamos conseguir acabar com isso aqui rapidinho. Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto, não é no aprisco não, viu? O grande pastor, não é no aprisco não é na igreja, palavra blasfemada que significa grupo, significa pessoas, povo reunido, tá? Embora se reúnem lá, mas a casa lá, o nome daquilo, se não tiver ninguém dentro, as pessoas vão chamar, olha a igreja. Que igreja? Se igreja é um grupo de pessoas reunidas e não um templo. Então trocaram. Não foi dentro de um templo, não foi num aprisco, então, já que está falando de ovelha, vamos transformar agora tudo em físico, ovelha, animal, aprisco. Não foi num aprisco, não foi num estábulo, não foi numa estrebaria, não foi num curral, seja o nome que você quiser dar de um local que é fechado assim, ó. Tá? É o que está escrito. E não é só num capítulo, não. Não é só num livro, não. E mais, tá? 2, 3, 4. Vamos lá. Não deixa no deserto as 99. No deserto as 99 ovelhas. E vai procurar a perdida, até que venha a achá-la. Qual dentre vós, né, que não fazem isso aí? Isso aí deixa todas elas ali reunidas, livres, soltas, nas montanhas, no deserto, na planície, no pasto, não no curral, não no aprisco. E vão atrás daquela que está perdida. Agora, por que ele não tem medo que aquelas 99 se percam? Por quê? Porque elas conhecem o pastor que tem, conhecem a voz dele. Aquela que se perdeu, o nome está aí, a palavra está aí, se perdeu. Ela se perdeu. Ela deu um lapso e ela se perdeu. Não estava atenta, não estava próxima ao pastor. Estava distante. O pastor estava com as ovelhas e aquela estava distante. Ela se perdeu. Ele foi atrás daquela que se perdeu. As 99 não estão perdidas. Elas estão ali juntas. Elas ficaram no deserto, não num aprisco. Entendeu? Depois vem a continuação, né? E achando, a põe nos seus ombros, jubiloso, contente, feliz. Poxa, encontrei a minha ovelha. Eu encontrei ela. Vou levar elas de volta para o rebanho. Né? E ainda chega em casa, faz uma festa, convoca os amigos, vizinhos, diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Entendeu? Uma ovelha que se perdeu. Para um pastor, uma ovelha que se perdeu é uma preciosidade imensa. Só quem é pastor de ovelhas, que cuida de ovelhas, é que sabe. Eu tive a oportunidade aqui em Portugal de conversar com 2 pessoas que cuidam. E eu vejo aquilo ali é uma coisa muito... Aquilo ali é sagrado, até por uma maneira de dizer, né? Vocês entenderam o sentido que eu estou falando de sagrado. Não há outra palavra, mas a palavra é uma profissão santa, uma profissão... Desde o início existia essa profissão, né? Desde o começo. Agora ele faz a comparação com o céu. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Leiam, por favor, Lucas no capítulo 15. Não leia só o versículo que eu estou lendo, não, que eu não vou nem falar. Leia o capítulo todo. Leiam a história. Porque vocês não leiam... Leiam um versículo, né?
né? Qual é aquele que deixa 99? Ainda inventam, né? Mas as pessoas não leem, as pessoas escutam. Não fique escutando o que eu estou falando, não. Leia. Abre lá, Lucas capítulo 15. Leia o capítulo inteiro. É pequenininho, não vai tomar seu tempo, não. E é de uma preciosidade imensa para você não ser mais enganado pelos cães gulosos, pelos falsos pastores que inventam história. Vamos mais uma rapidinho, que eu não quero tomar muito tempo, já são 10 minutos já, passei demais. Essa aqui fala de vários temas. Essa daqui, ela complementa até, inclusive, o Lucas 15. Vou começar por ele até. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? Peraí, deixando as 99 onde? Acabou de falar, nos montes. Os montes não é um aprisco. Os montes não é um templo. Naquela época não tinha templo ainda. Na verdade tinha. Opa, vamos corrigir aí. No tempo do Messias tinha o templo lá de Herodes, né? Tinha o templo de Herodes, claro que tinha. Ele usou a palavra templo, ou igreja, ou sei lá, o que for, um aprisco. Não, aqui ele já falou montes. Pelos montes é sempre livre, é sempre solta, seja numa planície, nos montes, no deserto, nas montanhas, seja lá onde for, livre. Não deixará as 99 nos montes? E vai buscar aquela que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que ele achou do que pelas 99 que se desgarraram. Que não desgarraram, desculpe, eu estou tentando ler ali, falar aqui, olhando para vocês, para tentar ser um jornalista aqui, mas eu não consigo. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, vamos entrar agora no outro tema. Saiu agora das 99 e vamos entrar na outra que é importante também. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele só você e ele. Não tem que chamar ninguém não, guarda-costa não, tá? Vai e repreende-o, só você e ele. Se o irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Do que está falando o texto aqui? Por enquanto eu não vi aqui a palavra igreja, reunião, culto, solene, missa do 7º dia, ou do 5º dia, ou do 40º dia. Até agora eu não vi nada disso aqui. Falando sobre a reconciliação entre 2 irmãos, 2 pessoas, dois amigos. E se não as escutar, dize-o às pessoas, à igreja, ao povoado, à sua comunidade. E se também não escutar, o povoado não escutar, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Eu vou parar aqui, se eu ler mais vai mudar de assunto, tá?
Até aqui, ele está falando sobre reconciliação de dois irmãos, que ele é testemunha. Onde 2 ou 3 estiverem em nome da verdade. Por que ele fala em meu nome? Porque ele é a verdade. Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso são palavras do Messias. Quando ele diz, quando 2 ou 3 estiverem com concordância em meu nome e no caminho, não. Na vida, também não. Mas na verdade. Aqui ele usou da conotação verdade. Quem estiver em verdade, ele está. Porque ele não é da mentira. O pai da mentira é o outro. Todos sabemos já. O pai da mentira é o outro. Ele é a verdade. Então quem estiver em meu nome, testemunhando sobre a verdade, eu estarei presente. Ele se faz presente na verdade. Entendeu? Não é reunião solene. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. Todo mundo se reunindo num local para adorar. Adorar aquele que não pediu adoração. Não há lugar que tenha que o Pai pediu adoração. Sacrifício, louvor. Principalmente na nova aliança, que é a qual nós vivemos, é a nova aliança. Na velha, em Hebreus, no capítulo 10, e ali por diante vai embora até o 12, 13, você vai ler um relato sobre o que era na velha aliança, que era nova. Nós não vivemos na velha aliança. Não deixai, porque ele quebrou o muro da separação em Romanos, se não me engano, capítulo 8, não estou decorado da cabeça, mas é Romanos. Ele quebrou o muro da separação entre judeus e gentios, ou pagãos. Quebrou o muro de separação. Somos todos um povo só. Ele congregou todas as pessoas da terra num só sacrifício que ele fez por toda a humanidade. Certo? Agora, não deixai vossa congregação. Qual congregação? Aqui ele congregou essa congregação. Mas vamos continuar. Não deixai vossa congregação, como é costume de muitos, e voltar à velha aliança, aos velhos rudimentos da lei, que era constituído por Hebreus, capítulo 10. Constituído por sacrifício, por templo, por culto divino, sacerdócio terreno de homem. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Que o sacerdote fazia sacrifício uma vez por ano para expiação dos pecados. O Messias veio e num só sacrifício expiou o pecado de toda a humanidade. Então, não deixai a vossa congregação, como é costume de muitos, não caiam na conversa, essa conversa mole, de que você tem que estar num templo para dar dinheiro para o cão guloso. O cão guloso, lá em Jeremias, até inclusive em Isaías, diz, e esses cães são gulosos. Esses cães nunca se fartam. É assim que está escrito. Esses cães são gulosos, eles nunca se fartam do que eles têm. Cada vez querem mais. E agora abram, liguem a televisão ou vejam essas religiões aí de homens, religiões de homens. A verdadeira imaculada religião está lá em Tiago, no capítulo 27. É cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado, aquele que precisa, do pobre. É cuidar daquele que precisa. Essa é a verdadeira religião. Que religião? Uma palavra vinda do latim que significa religare, que é religar ao Pai. Se buscar a origem das palavras e ver o sentido que estão nas Escrituras, você fica liberto desse sistema podre, imundo. E eu não era evangélico, eu não era protestante, eu não era de denominações aí recente, não. Eu era da pior de todas, da mamãe, da prostituta. Quando eu digo prostituta, eu não estou a querer denegrir aí, sei lá, como é que posso dizer, as mulheres que vivem da vida aí
da prostituição. Não estou querendo dizer nada sobre uma mulher. Quando eu digo prostituta, a religião prostituta, aquela que prostitui o noivo é o Messias. Me perdoem, irmão. De repente deu aí emoção só, tá bom? Noivo é o Messias. Quem tem o noivo não pode jejuar. São palavras dele. Quem tem o noivo não pode jejuar. Ele é o noivo. A igreja que está blasfemada por esse sistema satânico, podre, imundo do mundo, sistema religioso principalmente, blasfemou que a tenda do Pai, ou seja, a casa do Pai, nós, que o Messias disse, então não sabeis que vós sois, lá está blasfemado, o templo do Pai, né? O templo do Criador, o templo de Deus, chama de Deus. Vós não sabeis que sois o templo, a casa do Pai. Esse templo somos nós, blasfemado como igreja, que é uma palavra grega, mas vamos usar igreja então, no sentido pelo menos da palavra, que é as pessoas, é o grupo de pessoas, tá? Somos a noiva. Essa noiva que ele virá buscar não é uma pessoa. A conotação que ele usou, a expressão que ele usou em noiva ou noivo, foi para a gente ter uma ideia física daqui da terra sobre noivo e noiva, sobre pessoas, como é que uma pessoa se relaciona com a outra, e naquela região havia costume entre noiva, noivo. Estou mudando o assunto aqui, pessoal, vocês me perdoem, mas tem que ser, né? Tem que continuar. Havia o dote que tinha que dar para o pai tinha que aceitar o noivo, ver se o dote valia a noiva, no caso a filha dele, aquela cena toda. Tinha um tempo de espera, que o noivo voltava para casa do pai dele para preparar. O pai tinha terrenos, casa, empresa, não vou dizer empresa, mas tinha negócio, né, vendas de animais, coisas assim tal, tinha terreno. E ele, como arranjou a noiva, tinha que construir uma casa para ele morar com a noiva. Depois ele vinha na casa do pai da noiva para buscar a noiva. Tinha um prazo ali, sei lá, um ano, de 12 a 24 meses, qualquer coisa assim. Isso não está nas escrituras. Isso está lá. Abre aí a enciclopédia, abre o que você quiser sobre a história de Jerusalém, sobre costumes da época, costumes de hoje em dia, que até hoje em dia é assim. Como que é o casamento judeu? Como é que é? Você sabe como é que é o casamento judeu? Você pensa que é como nós, que tem um padre aliás, um padre não, um sacerdote? Não chamei ninguém por pai, ninguém por mestre, ninguém de pastor. E aí ele vem, eu sou bom pastor, tá? Essa é todo o contexto. Um sacerdote da ordem de Melquisedeque, não é, da ordem de Judá também não é, porque não havia sacerdócio lá, da ordem de Levi foi abolido, da ordem de Constantino, que inventou a religião católica, esses sacerdotes que há da ordem de Constantino, esses sacerdotes aí, tanto os que são da ordem de Constantino, como aqueles que protestaram contra a religião de Constantino, fica na frente dos dois casal ali, como se aquelas palavras fossem o casamento deles. Existia bodas, a festa do casamento, que era um dia de alegria, um dia de realmente bebiam, comiam, faziam uma festa imensa, porque é o dia que o noivo veio buscar a sua noiva para morar na casa dele, na casa que ele construiu. O Messias usou essa conotação toda para explicar para nós. Ele disse assim, ó: eu vou vos preparar morada. Ele é o noivo. Depois virá buscar quem? A sua noiva. Ao rolial, a igreja, o seu povo, as pessoas, a casa do Pai. Será que as conotações são irrisórias ou mal explicadas para a gente pelo menos entender na parte física
que nós somos o templo, a casa, o lugar, o espaço, a arca, seja o nome que você der, mas nós é que somos aquele que ele disse assim: eu vou ao Pai, mas eu vou rogar que eles mandem um outro ajudador ou consolador, dependendo da tradução. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou ao Pai, mas rogarei que lhes envie um outro ajudador. Quem é o ajudador? O Espírito do Pai. Ele veio aqui para nos apresentar o Pai. E apresentou. E muitos negam isso. Muitos negam e renegam. Então, essa conotação de noivo, noiva, é por isso que ele usou noivo e noiva. Ele é o noivo. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a crença naquele que enviou seu filho aqui à terra para resgatar, como Moisés fez lá atrás no deserto. Alguém lembra? Alguém leu a história? Que Moisés foi escolhido pelo Pai, um homem físico, para libertar pessoas físicas que comeram o pão físico. Isso está em Hebreus, que comeram o pão físico e padeceram no deserto por falta de conhecimento, por falta de entendimento das palavras do Pai. E agora enviou sombra, Messias, Moisés, sombra, figura dos tempos futuros. Agora é o Messias, agora é o próprio Pai. O Messias, o verbo do Pai. João capítulo 1, tá? 1 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mente, João mente, o Messias, o verbo do Pai, a palavra do Pai, que se fez carne, se fez presente entre nós. Tá? E nos veio trazer, nos revelar, nos trazer o Pai, o amor do Pai, anunciando a vida eterna, mas também anunciando a sua justiça. Fez várias parábolas sobre as virgens lá que esperavam o noivo, e não sei se é cinco delas que tinham óleo e as outras 5 gastaram o óleo que tinham, uma coisa assim. As que tinham o óleo ainda esperaram pelo noivo, ele chegou e entra para minha casa. As que não tinham o óleo, ele falou: apartai-vos de mim, malditas. As mesmas palavras que usará com esses cães gulosos, que não têm mais a fé no nosso Pai, no nosso Criador, e abusam e fazem de tudo para afrontar o nosso Pai, usar o seu nome, usar os seus feitos, usar o seu poder, relatado nas Escrituras, para enganar aqueles pequeninos que vão em busca de... São pessoas que têm pouco entendimento, como eu tinha, e que vão nessas sinagogas satânicas, que fazem cultos a deuses estranhos, e chamam esses deuses estranhos de Criador, de Deus, e seja lá mais nome que eles inventaram, vindo de Roma. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. A mensagem era para demorar, eu pensei que ia demorar 5 minutos, mas eu queria deixar para vocês essa mensagem. Eu sei que tem muito mais para a gente esmiuçar aí a respeito sobre a noiva, né? O noivo, sobre aquela situação toda lá, sobre a origem, sobre a tradição israelita, posso dizer até judaica, né? Porque depois só ficaram os judeus, né? Que, diga-se de passagem, que mataram os seus irmãos, né? Das outras 11 tribos, e tomaram até o lugar dos levitas, que é o sacerdócio, porque eles não tinham ordem para sacerdócio. Lá diz assim: Moisés nunca falou acerca de sacerdócio na tribo de Judá, mas na tribo de Levi sim. A tribo de Levi foi extinta, foi exterminada. A tribo de Judá ficou e está lá até hoje. São os chamados judeus. Povo físico escolhido pelo Pai, e que não reconheceu o Pai, e matou o Pai quando o Pai veio aqui na terra, ou seja, o Messias.
Estevão falou exatamente isso daí para eles, para os sacerdotes lá da sinagoga, para os mestres da lei, que gostavam de ser chamados. E eles o apedrejaram até a morte. Mataram Estevão porque ele foi lá falar: vocês não reconheceram o nosso Messias, vocês mataram ele, esperavam um Messias político, um guerreiro, sei lá o que, alguém que viesse com uma espada e fosse um forte contra as outras tribos, mas não, é o Pai que veio, o Pai que é amor. E agora vocês esperaram alguém que fizesse o quê? Alguém físico? Não, é o Pai. Então eles não acharam Estevão outro herege como o Messias, eles acharam também, mataram o Messias e agora mataram Estevão apedrejado. Ambas as mortes, terrível, terrível. Nem a crucificação como o apedrejamento, não dá para saber qual dos dois é pior. Então, são fatos, são história, não é história, é história com H. Aconteceu, história. Quem não acredita, fora o que está nas escrituras, que a gente conhece como que está dentro da Bíblia, mas pode procurar também na história britânica, vai na enciclopédia britânica, procure sobre a história da humanidade, procure justamente nessa região, há 2000 anos atrás, 2015, 2016 anos atrás, sobre o Messias, sobre Paulo de Tarso, sobre Estevão, sobre Barnabé, sobre todos eles, os apóstolos. E também, se quiser mais, tem relatos também sobre alguns profetas. Zacarias, se não me engano, Zacarias tem, os outros eu já não me lembro. Mas tem as escrituras que ficaram com profecias que foram realizadas e estão se realizando até hoje como prova. E não tem nenhuma profecia que não se realizou. Procure uma e põe, você que não acredita no nosso Pai, no nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Criador, você não acredita, você procure uma profecia que esteja escrito de qualquer profeta que não tenha sido cumprida até a vinda do Messias. Não vem com história, não. Eu leio um pouquinho, eu não sou nenhum mestre, eu não sou nenhum gênio, não sou o dono da verdade. Mas ele disse assim: a lei e os profetas foram até João Batista. Não há profeta ali que profetizou o fim do mundo, não. Ali os profetas da velha aliança foi até João Batista. O tempo do Messias, João Batista era primo dele, até o tempo dele. Há um que profetizou mais para frente. Esse foi Daniel. E também depois João com o Apocalipse. Depois também Pedro com o Apocalipse de Pedro. Entre outros que eu não vou citar agora, que não está dentro da Bíblia, como eu falei agora, Pedro. Ninguém sabe, né? Poucos sabem. Mas há outros livros também que não contradizem com esses livros, quando você lê com os olhos espirituais. Meus irmãos, eu peço licença para vocês, perdoem por eu estar gravando justamente no estado como eu estou, mas já são 15 dias assim e eu precisava fazer esse vídeo. Há muito tempo que eu não faço vídeo, aliás, muitos meses que eu não faço vídeo. Estou fazendo esse vídeo aqui agora porque eu senti necessidade de retomar ou refalar sobre Lucas 15, sobre Mateus 18, que reforça Lucas 15 e pega mais um tema sobre onde 2 ou 3 estiverem reunidos, que não tem nada a ver com religião. Naquela época não existia religião, não existia denominação. História. Constantino formou o cristianismo no ano de 325. Pesquise. Depois vocês podem me apedrejar se eu estiver errado. Mas pesquisa. Ano 325 depois do Messias, depois da morte do Messias. Ano 395 com Jerônimo, concílio de Niceia, no qual ele reuniu aqueles pergaminhos que eles tinham feito na Grécia e formou a Bíblia chamada Vulgata, mas ele usou a Septuaginta.
Da Septuaginta ele fez a Vulgata. Isso está na história, isso não é alguém da esquina falou, está na história. Pesquisa. Ou vai querer que eu ponha mastigado no seu prato, mastigado já. Aí você não vai querer engolir porque está com nojo, porque eu já mastiguei. Não deixa eu mastigar, não. Eu só ponho no prato para você. Você pega, põe na boca e mastiga. Estou dizendo para você, pesquise, vá atrás. História da Humanidade, Enciclopédia Britânica. Pesquise, leia, procure a verdade. O Messias disse, busque a verdade e encontrará. E a verdade vos libertará. A paz a todos os irmãos. Obrigado por quem viu até o fim. Eu sei que são poucos. Alguns em 10 minutos já terminaram, até antes disso. Não tem problema, não estou aqui para divulgar a mim. Estou mostrando na minha cara porque só tem eu aqui. Mas é divulgar o que está escrito, o que está nas escrituras. Tá bom? Eu estou em Portugal. Hoje é dia 13 de dezembro de 2016. São 3h47 da manhã. Eu cheguei de um jantar de amigos, que eles combinaram de fazer um jantar de Natal, né? Mas como são amigos, eu fui. Aquilo ali não havia nada de Natal. Ninguém estava de vermelho ou branco ou com nada. Apenas são amigos, são músicos. Tem inclusive só um jantar de músicos, né, daqui de Portugal, todos portugueses. Eu sou o único brasileiro que estava lá. Brasileiro, assim, que eu costumo dizer que nasci no Brasil, né? Porque eu não me considero brasileiro. Mas eu nasci no Brasil, tenho nacionalidade brasileira, tenho que dizer que sou brasileiro pela lei, não por gosto. Então, eu prometo para vocês que eu vou tentar fazer mais vídeos com a voz um pouquinho melhor, vídeos mais curtos, se for possível, né? E eu agradeço a atenção de vocês todos aí. E por favor, pergunte. Antes de me atacar, pergunte. Antes de dar a pedrada, faça uma pergunta antes. Pergunte alguma coisa, seja lá o que for. Tá? Se eu não souber responder, eu vou procurar com alguém que sabe. Se eu não encontrar ninguém, eu vou ser sincero, olha, eu não sei essa sua pergunta. Eu não sei, eu não vou poder responder. O que eu acho não interessa. Interessa o que está escrito. Se eu souber onde está escrito, o que está escrito, o contexto, a história toda, todo o tema, eu vou responder. Se eu não souber, não vou inventar. Porque o que eu acho sobre as coisas do Pai não tem interesse, eu nem posso ousar em querer conjecturar aquilo que eu imagino. Eu acho que é isso. E dar isso como se fosse uma resposta lógica. Não. O que eu acho não interessa. Nem para mim. Quanto menos ainda para você. O que eu acho, nem para mim interessa, por isso que eu digo, eu não acho nada. Eu só vejo o que está escrito. Está escrito, contexto, texto, geral, tá bom? E agora, lendo um pouquinho mais aprofundado, que eu estou começando. Tá difícil, mas já algumas coisas já dá para entender bem o sentido espiritual daquilo que foi escrito. Até uma próxima, meus irmãos, e paz a vocês e saúde para mim também, que estou precisando, tá bom? E até uma próxima.